aprovação começou, na verdade, com uma reprovação. Voltei, nerdolas, e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês como foi a minha jornada até a aprovação na ETEC. Já adianto que foi uma jornada, sim, um tanto turbulenta e com muitas coisas inesperadas também. Aliás, eu já começo muito bem. Só que não. Essa história começa há alguns anos atrás. Para quem não sabe, eu já concluí o ensino médio do ano passado, mas eu ainda não entrei numa faculdade. No momento, eu não estou estudando nada que envolva uma instituição de ensino. Eu estudo em casa, coisas à parte, coisas que me interessam no modo autodidata de ser. Então, há mais ou menos 3 anos e meio atrás, eu estava concluindo meu nono ano em pandemia. Eu já tinha voltado a ter aulas presenciais, mas a gente tinha que fazer um sistema de rotação, digamos assim. O número de alunos por sala era dividido. Em alguns dias da semana iam uns alunos, nos outros dias outros alunos. A gente ia fazendo essa troca. E com máscara, com distância, sem poder interagir muito. Por esse mesmo motivo, a ETEC, na verdade, o Centro Paula Souza, chegou na conclusão de que não deveria ter prova presencial naquele ano. E aí, como eles resolveriam isso? Então, a prova seria online? Não, eles resolveram que ia ser por histórico escolar. E não bastava esse aviso de última hora, ainda se eu não me engano, o histórico deveria ser de 2020, nem de 2021. Como eu não sabia que uma pandemia estaria por vir até março de 2020, e muito menos de que o Centro Paula Souza escolheria o histórico escolar, ou seja, as notas de cada bimestre e somando também no fim do ano, não tive modos de me preparar para que o meu histórico tivesse o melhor possível, ou seja, só nota 10. Eu não tinha como prever mais de um ano à frente, eu e nem ninguém. Como vocês devem imaginar, do mesmo jeito que a maioria, durante o período de EAD, as aulas online, eu fui uma aluna desleixada, gente. Não só por falta de cuidado, mas por motivos que todo mundo entende, como a saúde mental, o fato de que a gente também não estava acostumado. É muito diferente você escolher fazer aulas em EAD e você ser obrigado a não ter outra opção e você nunca fez isso antes, você tem que se adaptar. E eu falo que no meu caso foi bem difícil porque videoaula, independente se fosse ao vivo ou gravada, não era uma coisa que eu tinha costume. Para vocês terem ideia, eu não era o tipo de aluna que estudava em casa. Eu prestava atenção na aula, quando era presencial, fazia as anotações no meu caderno e depois aquilo acabava ficando na minha memória. Eu conseguia fazer as provas, tirar notas boas ou razoáveis. É claro que havia matérias que não eram muito meu forte. Por exemplo, biologia. Então, em 2019, eu já estava cansado de pegar recuperação em biologia, porque esse meu jeito de prestar atenção na aula, fazer anotação, para biologia não estava bastando, como estava para as outras matérias. Então aí, naquele ano, comecei a usar aulas online gravadas disponíveis no YouTube. Mas também é uma coisa totalmente diferente. Porque quando a aula é gravada, você pode acelerar, ir para frente, avançar, pular coisas que você já entendeu. Ou você também pode voltar, que para mim é muito melhor do que poder acelerar e poder avançar. Voltar porque se você não entende o que o professor falou, você pode ir lá e ouvir 5 vezes seguidas, se você quiser, até você entender. Coisa que na aula presencial eu sempre fazia, mas no sentido de o professor explicou, eu não entendi, eu levanto a minha mão e eu pergunto, porque eu já aprendi que você não tirar suas dúvidas é muito prejudicial. Durante a pandemia eu não tinha essa vontade, todo mundo sabe disso, todo mundo que passou por isso entende o fato de que interagir
Era muito estranho daquele jeito. Era uma situação um pouco vergonhosa também, porque era através de câmera e ao mesmo tempo você não mostrava só você, sua pessoa, você também mostrava um pedaço da tua casa. Era uma situação assim desconfortável, porque era íntima de uma maneira que a gente não queria. Não eram todos os nossos colegas de turma, e menos ainda os professores, que a gente convidava para ir à nossa casa antes. Então, por que a gente abriria a câmera para mostrar a nossa casa em plena pandemia? É esquisito. Então, você já imagina que já não tinha muita interação, só em chat, aí demorava para vir retorno, enfim. Era horrível, vocês já entenderam. Em suma, meu boletim não estava muito bom. Ele tinha notas ok, porque eu fazia as atividades e tudo, eu não deixava de fazer, a não ser que eu realmente não soubesse, porque, gente, eu quebrava a cabeça até eu não aguentar mais. Quando eu não aguentava, assim, largava e vida que segue, tentava investir o meu tempo em fazer as outras coisas, porque é impressionante que na pandemia parece que as atividades demoravam muito mais do que antes. Sério, eu ficava horas, porque acho que pelo fato de que a gente não aprendia nada. Como eles fizeram uma ordem, como é normalmente, né? Independente do tipo de método que você usa, se é histórico, se é prova e afins, ordem decrescente, ou seja, a maior nota para a menor nota para você poder entrar. Eu imagino que só conseguiu entrar quem tinha o boletim cheio de 10 e muitas outras pessoas que também tinham o boletim cheio de 10 não conseguiram, porque além da nota decrescente, eles também utilizam o método de desempate a ordem alfabética. Ou seja, tem 40 vagas. Vamos supor então que a pessoa que ficou em 40º lugar chama Luiz. Se você chama Yasmin, vamos combinar que o L vem antes do Y. Então você vai para trás na lista, mesmo você tendo tirado as mesmas notas. Não adianta, você vai ficar muito para trás, porque o Y vem depois do L. Ou seja, não foi um método assim dos mais legais, mas era o que tinha, né, gente? A história da aprovação começou, na verdade, com uma reprovação. Mas é importante vários dados, como o fato de que a competição, eu quero dizer, a demanda por vaga, ou seja, quantas inscrições tem para o número de vagas disponíveis que vão ser preenchidas. Como eu falei, o exemplo, 40 vagas. Se tiver 80 pessoas interessadas, a demanda seria 2 candidatos por vagas. Se tiver 120, 3 candidatos. Por aí vai. Para inscrição de você sair do fundamental e entrar para o ensino médio, costuma ser muito maior a demanda do que para você entrar no ensino técnico. E isso com certeza influencia muito a competição, com quantas pessoas você está competindo. Isso quer dizer que tornou com certeza mais difícil naquela época do que nesse ano para mim. Um check no tópico da reprovação. Vamos então para o tópico 2, inscrição. Já voltando mais para um tempo um pouco mais perto, um passado próximo. Quando as inscrições abriram, lá em maio, eu não fazia ideia. Por quê? O fato de eu ter sido reprovado lá naquela época fez com que eu não pensasse mais assunto, até procurasse evitar, porque não foi muito legal. Não vou expor aqui questões pessoais, mas isso trouxe consequências negativas para minha vida. Essa notícia de fui reprovada não foi muito recebida. Então foi um acontecimento da vida que me fez evitar pensar em tentar de novo, evitar em querer estudar naquela escola específica outra vez. Por isso eu não ficava pensando muito sobre a ETEC, o que ocasionou na minha ignorância, ou seja, não saber que existiam tanto inscrições no final do ano para você entrar no próximo, como no meio do ano para você entrar no segundo semestre. Mas, já para quem talvez não conheça muito, eu vou contar para vocês para ajudar, que eu também gostaria de saber isso antes. As inscrições são um pouco diferentes.
No meio do ano, para você entrar no segundo semestre, costuma ser somente para os cursos técnicos que são feitos isolados. Ah, por que eu estou falando isolados? Vou explicar. No caso do fim do ano que você faz as inscrições, você pode fazer então, para entrar no ensino médio, junto com o técnico, ou então ensino médio isolado, que eu quero dizer só ensino médio, ou ainda só ensino técnico isolado. É isso que eu quero dizer, porque também tem a modalidade de juntar os dois, ensino médio e ensino técnico. Essa é a diferença. No meio do ano não tem para ensino médio, a não ser considerando vagas remanescentes, que é quando preencheram todas as vagas lá no início do ano. Ao longo do primeiro semestre, alguns alunos foram saindo, então ficaram vagas disponíveis, que são as chamadas remanescentes. Aí as pessoas podem tentar entrar no ensino médio de novo, caso elas não conseguiram antes. Só que isso também é muito mais competitivo, porque além de ser para ensino médio, que tem muito mais gente nessa faixa etária do que só para ensino técnico, faixa etária eu estou falando da idade mesmo. Tem muito mais gente que tem 14, 15 anos do que a galera dos 20 e poucos anos, porque a galera dos 20 e poucos anos costuma escolher faculdade ou só trabalhar. Então isso tira o foco do ensino técnico para elas. Recapitulando, fica mais competitivo porque são pouquíssimas vagas. Ao invés das 40 que tem lá no início do ano, vão ter tipo 3, 2, e talvez a competitividade seja tão alta quanto no início do ano. Bom, eu não sabia, eu não vi nada na internet, ninguém me falou sobre esse assunto, porque eu não era de conversar sobre a ETEC, sobre o Centro Paula Souza. Mas no corre, né, meninas? Porque eu sou uma pessoa adulta com muitas coisas para resolver. E uma coisa que eu preciso fazer para resolver meus BOs é ir para a cidade vizinha. E isso eu faço a pé, andando, porque eu não tenho veículo próprio. Sinceramente, não tenho nem vontade de ter, porque eu já acostumei a fazer esses trajetos que duram mais de uma hora andando para poder chegar no lugar que eu preciso, resolver isso, resolver aquilo. E no caminho eu vi duas formas de divulgação físicas, que são outdoor e aquelas faixas assim que eles penduram em alguns lugares públicos bem grandes assim que você consegue ver tanto a pé quanto de carro, você consegue ver de longe. Então tava lá: Vestibulinho 2025.2, inscrições abertas. Vi aquilo quando estava indo de uma cidade para outra. Depois, outro dia, vi de novo e fiquei pensando, aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Aí eu me lembrei que algumas pessoas que eu conheço, que são mais novas que eu, estavam muito interessadas em fazer aquela prova. Só que aí eu fiquei curiosa, porque a prova dessas pessoas são só no fim do ano. E estava falando que era para fazer a prova em junho, no finalzinho de junho. Então eu fui atrás de saber, descobrir esses negócios da diferença de inscrições, quais são os objetivos e quais são os focos, né, os grupos para os quais se destinam essas inscrições. Também, em um outro momento, eu fui para algum lugar e tinha um panfleto com as mesmas informações sobre o vestibulinho, inscrições, enfim. Voltei a pesquisar e fiquei dias e dias martelando a ideia na cabeça. Será que eu faço a prova? Será que eu não faço? Será que eu faço a prova ou não? Porque, como eu me lembrei dessas pessoas com quem eu tenho amizade, eu pensei, poxa, essas pessoas são mais novas que eu. Na época delas, eu tentei, eu não consegui, e foi muito frustrante. E naquela época eu gostaria de ter uma ajuda, gostaria de ter alguém para me guiar, para que eu tivesse talvez uma chance maior. Então eu quis ser essa pessoa para essas conhecidas que são mais novas. E aí continuei pensando, ah, mas será, mas será? Então fui pesquisar quais cursos são ofertados na ETEC daqui. E o que me interessou, que tinha as inscrições abertas, porque eram só duas opções nesse momento, de marketing e de DS, que é desenvolvimento de sistemas. No caso, desenvolvimento de sistemas não me interessa em nada, porque eu gosto de tecnologia, de computador, mas eu não gosto na intenção de tornar a máquina computador um trabalho. Eu gosto de computador para fazer edição de vídeo, para assistir série, YouTube,
e para jogar, gente. Eu não gosto de pensar de uma forma como informática, TI, IDS, esse tipo de coisa, programação, não é tanto a minha praia. Já o marketing tem tudo a ver, tanto com a minha personalidade, porque eu sempre fui uma pessoa de que acabei vendendo produtos para as pessoas sem querer, porque faz parte de mim gostar de uma coisa e indicar para as outras pessoas, para pessoas que têm a ver com aquele produto, para quem eu acho que pode gostar, para quem aquele produto pode ajudar. Sempre fiz isso muito naturalmente, desde que eu era muito criança, lá pelos 7, 8 anos de idade, eu já tinha isso e até me trazia retorno, tá, gente? Por incrível que pareça, não era intencional, mas funcionava de verdade. E também porque eu pretendo trabalhar na área audiovisual no futuro, especificamente roteirista, porém marketing é uma área correlata, é uma área próxima que pode me ajudar a entrar nesse mercado. Então me interessou muito. Fui atrás de ver a grade curricular e me interessou mais ainda. Isso é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção, tá bom? Porque às vezes você vê o nome do curso e pensa que vai gostar. Aí, supondo que você faz a prova e ainda entra, descobrir durante o curso que você não está gostando é muito complicado, né? Porque aí fica uma situação difícil, tipo, ai, foi tão difícil de entrar e agora eu tô querendo sair. Não é muito legal. Então pesquisem a grade curricular antes. Mas no fim, a decisão acabou sendo tomada de uma maneira impulsiva, porque a inscrição envolvia, ó, cash. Como eu falei para vocês, tenho muitos corres e eu não sabia se eu ia ter o dinheiro na hora ou logo depois para poder pagar, porque geralmente esse tipo de coisa você passa por boleto ou cartão e eu sou uma pessoa muito chata com cartão. Se eu passei o cartão agora, eu vou querer chegar na minha casa e pagar a fatura de uma vez, porque eu não gosto de deixar a fatura lá esperando. Eu tenho ansiedade e isso me preocupa demais. Só que naquele dia, gente, tava de boa no sofá. Quando eu me vi, eu tava no site, eu tinha feito a inscrição já tinha caído a cobrança do cartão e pronto. Foi assim. No passado distante, eu fui reprovado, depois fiquei desinteressada e de repente estava inscrita na prova. Vê como a vida é, né? Como as coisas são mesmo engraçadas. E por falar nisso, pelo contrário, algo que não foi muito engraçado, que eu, pela maior parte do pouco tempo que eu tinha para estudar, entre o período da inscrição e a realização da prova, eu consegui estudar errado, gente. Parabéns para mim por conseguir essa proeza. E eu já deixo isso de exemplo para vocês tomarem cuidado, não fazerem a mesma coisa que eu, tá? Então por isso que eu vou contar. Quando eu fiz as inscrições, aí eu comecei a pensar, bom, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E fui atrás de primeiro, antes de começar a ver a teoria, já que eu não tinha muito tempo, fazer as provas antigas. Então fui lá no site, entrei na aba de provas antigas e na minha cabeça, gente, coisa que ninguém me falou, então eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu concluí que se era para eu entrar no curso de marketing, então o título da prova seria marketing. Fui lá e procurei e toda vez que tinha uma prova para marketing, estava sempre escrito logo na frente, vagas remanescentes. Eu fiquei, nossa, mas por que nunca tem prova de marketing para entrar no primeiro período, né, no primeiro semestre? Que estranho! E mesmo assim eu baixei as provas de marketing para vagas remanescentes, inteligência, né? E fiz 2 dessas provas até eu descobrir, rolando pelo YouTube, vendo sobre como estudar para ETEC, métodos de estudo, esse tipo de coisa, eu descobri que era prova errada de fato e que só tinha essa opção de prova para vagas remanescentes, porque para entrar no curso técnico isolado e para entrar no ensino médio, seja com técnico ou sem, é a mesma prova. Sim, gente, a mesma prova que uma pessoa de uns 20 anos que já terminou o ensino médio é a que uma pessoa de 14 anos vai fazer para entrar no ensino médio.
Então eu fiquei confusa, por isso que eu pensei que não fosse, porque não tem muita lógica, né? Mas tudo bem, melhor assim, que a prova fica mais fácil, né? Não vou mentir também. Aí eu descobri isso, tudo bem, fui atrás, baixei as provas certas e eu vou explicar o problema de eu ter feito isso. Não só, obviamente, as provas são diferentes, mas assim, são muito diferentes. Primeiro vamos situar o que significa. As vagas remanescentes eu já expliquei que são as vagas que sobram, mas você só pode fazer essa prova de vagas remanescentes depois que passa o primeiro semestre. Ou seja, eles vão cobrar nessa prova o conteúdo do primeiro semestre daquilo. Por isso que uma prova e outra estava muito assim sem sentido. Uma prova era cobrando o ensino fundamental, a outra prova era cobrando o ensino superior, sendo que como a pessoa quer entrar no curso técnico e aí ela tem que saber tudo que foi falado durante as aulas do curso técnico que ela ainda não fez. Entende? Por isso que a prova não fazia sentido, por isso que a prova estava muito difícil e eu tive que correr atrás de aprender coisas como teorias das cores, pirâmide das necessidades, tudo conteúdo de marketing que vai ser visto no primeiro semestre. Então, de fato, eu estava querendo fazer uma prova viajando para o futuro, gente. E a prova é assim porque, se a pessoa vai entrar em vagas remanescentes, ela vai entrar no segundo semestre. O primeiro ela vai pular. Então, por isso que ela vai ter que fazer uma prova com o conteúdo do primeiro semestre que ela vai pular, para ter certeza que a pessoa está apta para começar já no meio do processo, ao invés de no começo. Quando eu descobri como era o certo, fui lá, baixei as provas certas, fiz também acho que mais duas provas e eu fiz um diagnóstico dessas duas provas, quais conteúdos que eu não conseguia nem fazer ou então que eu estava fazendo errado. Era tudo de matemática, né? Tinha que ser. Então eu fui atrás de aulas de matemática básica, que de básica não tem nada, porque tem muita coisa difícil. O conteúdo específico, eu já vou falar para vocês, era juros simples e juros compostos. Sim, eu já aprendi isso. Assim, né? Digamos, eu tive aula disso, não aprendi de fato. Eu fui aprender agora. Eu acho até que foi durante a pandemia esse conteúdo, por isso eu não vou lembrar. Mas, gente, não foi tão fácil porque eu vi essas aulas específicas, não entendi nada. Porque matemática é uma escadinha. Não tem como você entender um conteúdo que está lá na frente sem saber o conteúdo que está no começo. Então, era uma playlist de aula de matemática básica que eu já via há um bom tempo, que eu comecei a estudar de novo matemática básica desde as 4 operações, que é mais, menos, divisão e vezes, tá? Eu já vi uma boa parte, mas entre a última aula que eu parei e a aula que eu precisava ver, ainda tinha mais um monte de coisa. Então, eu fui atrás de ver as aulas que estavam faltando. Vi que realmente, se eu continuasse assim, não ia dar tempo também. Então, foi bom eu fazer isso, mas teria sido melhor se eu tivesse mais tempo. Aí, depois que eu tentei, né, correr contra o tempo, mas eu vi que não ia dar, tentei de novo assistir as aulas de matemática financeira, que é juros compostos, juros simples, e da segunda vez que eu vi, eu consegui entender. Outro motivo também para eu entender melhor foi que eu não assisti na velocidade 2, como eu tinha feito a primeira vez. Não fiquei pulando o que o professor estava falando, como eu fiz a primeira vez. Gente, não sejam afobados. Se a aula tem meia hora, assista meia hora. E na verdade você vai ficar muito mais tempo do que isso, porque você vai ter que ir pausando para fazer exercícios que o professor passa na hora. Não se iluda assistindo o professor fazer exercício e achar que foi você que fez. Não foi. O professor passou enunciado, tenta fazer sozinho e depois, conforme o professor vai fazendo, você vai corrigindo. Beleza? Isso é muito melhor. Não se iluda achando que você sabe as coisas sem praticar. Outro ponto também de quando eu comecei a estudar certo, eu tentei estudar numa biblioteca presencialmente junto com uma outra pessoa, estudando em grupo, mas eu acho que para mim essa dinâmica não foi muito boa, porque as pessoas têm ritmos diferentes. Então, às vezes, você está na frente, a pessoa está atrás. Em outra matéria, a pessoa está na frente, você está atrás. E fica complicado porque não tem como ficar igualando o nível. Eu acho que isso pode gastar mais tempo do que você tem.
principalmente se você tem só dias para estudar. Se for questão de meses, dá para tentar, dá para ir testando mais, adaptando. Eu não tinha esse tempo, então para mim não foi uma boa escolha. Vamos então para os finalmente? Quantos acertos eu fiz no dia da prova para poder ser aprovada para o segundo semestre de 2025, iniciando no primeiro período, primeiro semestre, para o curso de marketing. Vocês estão vendo a minha prova aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ler, mas eu anotei quantos foram os meus acertos. Eram 50 questões e eu fiz 48, e mesmo assim eu fiquei preocupada. Ué, mas essa nota é uma nota boa, né? Uma boa quantidade de acertos em relação ao total. Sim, gente, no geral é considerada, mas a gente tem que levar em consideração que esse ano a banca mudou. O que é a banca? É a empresa que faz a prova. A empresa anteriormente era a FAT e esse ano, pelo menos agora no segundo semestre, foi a IDECAM. Consequentemente, se muda a empresa que formula a prova, também muda o nível da prova no sentido de ser fácil ou difícil. Em comparação às provas anteriores que eu fiz, que eram da banca FAT, ela era muito mais difícil do que essa da IDECAM, porque era muito mais conteudista. O que significa conteudista? Vamos fazer comparação então com o termo interpretativa. Uma prova interpretativa é considerada mais fácil porque a interpretação de texto é considerada uma habilidade mais básica de aprendizado, que é você ler o texto e se você interpretar corretamente aquele texto, você vai encontrar a resposta para a pergunta pedida no enunciado. Já uma prova conteudista significa que o texto não vai te entregar respostas, ele vai te entregar somente informações e que a interpretação daquele texto não vai ser suficiente. Você vai precisar ter conhecimentos extra, conhecimentos fora daquele texto que você estudou na sua casa. Em resumo, na prova conteudista, se você não viu tal conteúdo, não tem nenhum jeito de fazer aquela questão. Na prova interpretativa é possível dar um jeitinho conforme as informações que você tem ali. E a prova da IDECAM foi considerada interpretativa, mas então por que é ruim se a prova foi mais fácil? É ruim no sentido de que, lembra que eu falei para vocês que existe uma competição, não tem vaga para todo mundo. Se a prova é considerada mais fácil, ainda que você tire uma nota alta, as outras pessoas também vão tirar notas altas, porque é mais fácil para todo mundo, não só para você. Quem estudou e quem não estudou vai estar no mesmo barco, diferente de uma prova conteudista. Na prova conteudista, quem estudou sai na frente, quem não estudou enfrenta muitos problemas. Então, gente, por incrível que pareça, se a competição, a demanda tivesse sido muito maior, eu poderia não ter sido aprovada mesmo com apenas 2 erros. Tinham 40 vagas. Poderia ser que 20 pessoas tirassem 50, outras 20 tirassem 49 e eu, a bonita que tirou 48, ia ficar para fora desse número de vagas. Poderia acontecer, gente, por incrível que pareça. Então eu fiquei preocupada do mesmo jeito. Eu até gostei da minha nota quando eu corrigi pelo gabarito extraoficial, porque eu não tive paciência de esperar o oficial. E, gente, eu gostei, mas isso não tirou a minha preocupação. Porque quando eu refleti sobre isso, aí eu pensei, mas será? Eu não posso ficar contando vitória antes da hora, porque se acontece uma má notícia, eu vou ficar muito chateada, né? Mas ainda bem que eu consegui ser aprovada, aliás, em terceiro lugar. Eu errei 2 questões e mesmo se eu tivesse acertado essas 2 questões que eram de matemática, e gente, eram questões fáceis. Eram questões fáceis. Uma eu errei por bobeira, por falta de atenção, e a outra foi porque eu negligenciei o conteúdo achando que era muito fácil, não revisei e esqueci como que era na hora da prova. Então, assim, fica de aprendizado também para não subestimar conteúdo nenhum. Mesmo que eu tivesse acertado tudo, eu teria ficado no máximo em segundo lugar, tá? Então não é muita diferença,
Por isso que vendo a lista de classificação, eu já não tô mais tão brava comigo quanto eu estava por ter errado duas questões que eram fáceis. E, gente, eu consegui acertar uma questão que eu não sei nem como. Eu fiz a questão, eu acho que mais de 5 vezes, tá? Tiveram duas questões que eu fiz mais de 5 vezes até descobrir qual era o jeito certo de fazer a conta, que eu conhecia o conteúdo, mas eu não estava conseguindo acertar o modo de fazer. Gente, foi louco, mas deu certo no fim. Bom, eu tô muito feliz. Gente, essa foi a minha trajetória. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Também espero que vocês tenham sido aprovados. Quem sabe algum de vocês que está me assistindo vai ser então meu colega de turma. E isso seria muito legal e engraçado. Eu estou muito animada para poder entrar nessa escola, estudar, claro, também conhecer pessoas novas, criar um networking, porque eu estou na intenção de me formar no técnico para isso me ajudar na minha carreira. Mas, gente, caso vocês tenham descoberto, por enquanto, a resposta negativa, se acalmem, porque as vagas vão rodar, nem todo mundo que passou vai entrar. Pode ser que vocês entrem nas vagas conforme as outras pessoas não queiram. Pode ser que você faça a prova no final do ano e entre para um outro curso, porque geralmente vai mudando. Mas, de qualquer modo, vai ter prova para o mesmo curso em algum momento. Você só precisa ser paciente, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu te vejo no próximo.